Este 27 de março também é marcado por ser o Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal. Ele também conhece por câncer de intestino. E para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos o professor livre-docente de coloproctologia da Universidade de São Paulo, professor Dr. Sérgio Narras, cirurgião do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, já foi presidente também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Dr. Sérgio Narras, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia a você, Milton, e a Cássia. Bom dia. E bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu gostaria de agradecer à CBN por essa imensa prestação de serviço à população brasileira mais uma vez. E ao nosso diretor de jornalismo, ao Pedro Dias, por criar esta oportunidade. Doutor Sérgio Narras, eu lhe pergunto aqui qual é a dimensão deste problema hoje aqui no Brasil. No Brasil, nós temos a incidência do câncer coloretal, ele é em segundo lugar, tanto para homens como para as mulheres. E ele atinge principalmente a região sul e sudeste, sendo que o estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar, com 33%, um terço dessa população que apresentará a doença estará em São Paulo. Seguido de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Portanto, sul-sudeste. Agora, doutor, quando a gente fala dessa questão do câncer coloretal e quando a gente pensa de que forma as pessoas podem evitar o surgimento de uma doença como essa, do que nós estamos falando? Quais são os fatores de risco envolvidos que devem ser observados? Os fatores de risco são a idade, primeiro acima de 50 anos, obesidade, sedentarismo, o etilismo, o tabagismo, principalmente a hereditariedade e as síndromes hereditárias. Não é? Então, para evitar, seria uma alimentação saudável, rica em fibras, cereais, frutas e, obviamente, o álcool e o fumo deve ser evitado sempre, o álcool com moderação e uma atividade física. E principalmente atenção àqueles acima dos 50 anos. Qual teste, qual exame deve ser feito para que se possa, por exemplo, detectar se há um problema já no seu estágio inicial? O que nós queremos é exatamente isso, Milton. Ter acesso ao doente na fase inicial. Nós, brasileiros, não temos não estamos familiarizados com a detecção e com a prevenção. Então, nós não temos essa cultura. E é óbvio que a melhor maneira de tratar uma doença é a prevenção, chegarmos na fase inicial ou antes. A primeira delas são manifestações clínicas que vêm. Então, nós temos alteração do hábito intestinal, o indivíduo vai uma vez ao dia ao banheiro, passa a ir 2 a 3, alteração da forma das fezes, a presença do sangue, as evacuações, o sangue que causa nódulos no papel higiênico. Então, estes sintomas seriam os iniciais. E aí ele se prolonga. Há uma perda de peso, há uma anemia, um cansaço fácil e, infelizmente, já é uma situação avançada da doença. Isto ocorrendo, primeira coisa, procurar o posto de atendimento ou o serviço das unidades básicas de saúde e a pesquisa pode começar com a pesquisa de um sangue oculto. A seguir é realizado uma colonoscopia. A colonoscopia é a endoscopia do intestino grosso. Nós sabemos, por exemplo, que de 2020 para cá houve um aumento no Serviço Único de Saúde, o nosso SUS, de 240 mil exames realizados em 2020 para 580 mil colonoscopias realizadas no ano passado. Ou seja, está havendo um despertar da classe médica e da população da necessidade do rastreamento. O padrão ouro para o rastreamento é a colonoscopia. Agora, doutor, aquela pessoa que tem ali um histórico na família, né? Tem algum parente que teve câncer coloretal ou câncer de intestino, essa pessoa deve buscar fazer a colonoscopia mais cedo? Perfeitamente. Se, por exemplo, teve um familiar com 50 anos,
ele deve procurar a detecção a partir dos 40, 10 anos antes da idade em que houve o acometimento de um familiar. E ele faz parte de uma população de risco. Porém, infelizmente, a grande maioria, 80% a 85% dos casos, é o câncer ao acaso. Ele vem esporadicamente. 10% a 15% eles estão naqueles que têm a carga, o gene familiar. Mas isso é absoluta certeza. O indivíduo que faz uma colonoscopia e retira um pólipo, que é uma excrescência da parede do intestino, vamos lembrar que isso tem 1,80 m e o tecido, o interior do intestino grosso é igual. Portanto, isso pode aparecer várias vezes. Com absoluta certeza, este pólipo é o início da evolução para o adenocarcinoma coloretal. A colonoscopia é recomendada a partir de que idade e qual a frequência de realização desse exame? A colonoscopia na população de risco foi como eu falei anteriormente. E ela sendo normal, ela deve ser repetida de 5 em 5 anos. E aqueles que não têm o antecedente familiar começam a fazer esse rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Sendo o primeiro exame normal, ele deverá ser repetido no prazo de 5 anos. E, doutor, quem quiser fazer esse acompanhamento por ter um histórico familiar ou por ter começado a desenvolver algum tipo aí de sintoma, de mudança no hábito intestinal, esse profissional a ser procurado num primeiro momento é o gastro. É o gastro ou até o clínico geral. Uhum. O clínico ou o médico de uma unidade básica de saúde, que deve orientar até a solicitação da colonoscopia. Não é necessário que seja só o gastro. A nossa vontade é que o ginecologista, o clínico geral, o reumatologista, o urologista, eles saibam e aceitem a necessidade do rastreamento. Nós costumamos dizer que o clínico da mulher é o ginecologista, onde ela vai fazer o Papa Nicolau, vai fazer a mamografia. Então, numa determinada idade, a mesma coisa ocorre com o urologista. Vai para o controle da próstata e ele deve também abrir os olhos e encaminhar para o estudo da pesquisa do câncer coloretal. Doutor, para a gente finalizar, a gente está falando muito aqui da importância, né, de tentar detectar um eventual problema no momento em que ele ainda é um pólipo, que é uma lesãozinha que é retirada ali durante o exame, né, da colonoscopia. Mas caso isso não seja possível, o que a gente sabe hoje sobre tratamento de câncer coloretal? São Paulo é uma liderança. Nós temos o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é ligado ao Hospital das Clínicas. Nós temos muitos bons resultados e, infelizmente, nós tratamos dos doentes numa fase adiantada da doença. Então, você tem um tratamento multidisciplinar que começa com estagiar o grau da doença e isso se segue com imagens, tomografias, ressonância magnética, químio ou radioterapia, ou ambos, e o tratamento cirúrgico. Ou hoje ainda nós fazemos o tratamento com drogas imunológicas. Então, o Hospital das Clínicas está na fronteira do conhecimento e trata com muita maestria, se me permite isso, dentro do Brasil, essa doença. Tivemos a presença lá do nosso secretário da Saúde esse ano e do governador, e ele disponibilizou verbas e o hospital está trabalhando a pleno vapor. Ampliação do número de cirurgias, ampliação do número de leitos, ampliação dos atendimentos em nossos ambulatórios. Só para fechar, a Cássia já tinha dito só para fechar, mas é que depois que ela falou isso, começaram a chegar outras perguntas. O Germano de Ferraz quer saber assim, quando o senhor falou histórico familiar, é apenas primeiro grau, pai, mãe, irmãos ou tios e primos também? Tios e primos também. À medida que há proximidade do parentesco, aumenta a probabilidade do evento. Quanto mais distância, isso diminui. Mas, infelizmente, nós temos pai e a mãe. É mais alto que um tio e uma tia. Porém, passa pelos avós e passa
também por primos de primeiro, segundo grau. Doutor Sérgio... A carga genética vem, sabe, Milton? Infelizmente, a gente não conhece a cadeia inteira. Não é? Nós conhecemos nossos avós, primos, tios, né? Mas nós recebemos muitos pacientes que vêm oriundos de outros estados do Brasil. Tá certo. Doutor Sérgio Narras, muito obrigado pela sua gentileza e pelas suas informações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito agradecido a vocês, bom trabalho a você, Obrigado. Milton, a Cássia e a Letícia. Muito agradecido pela oportunidade. Obrigada, Muito doutor. obrigado. Doutor Sérgio Narras, professor livre-docente de coloproctologia da Universidade de São Paulo e cirurgião do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, lembrando hoje aqui o Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal.